vamos chamar o nosso próximo convidado. Quem vem aqui falar com a gente agora é o CEO da Carbon Free Brasil. Vamos receber aqui no palco o Luiz Henrique Terhorst. Luiz Henrique, venha para o nosso palco, por gentileza. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por vir aqui fechar o nosso conteúdo do dia. Vamos para a nossa última palestra. A gente tem aqui um presente para você. Vão trazer aqui uma garrafinha da nossa parceira Paco para você ter água aí durante a sua palestra. E no final a gente pode abrir aqui para perguntas da plateia também, tá bom, pessoal? Você está com o microfone, Luiz Henrique? Ainda não, né? Vou deixar esse microfone aqui com você, então. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Boa. Só os fortes sobrevivem, né? Só quem ficou aqui até o final. Agradeço muito, gente, por, enfim, essa oportunidade, a Bio Brasil, enfim, por ter me convidado. Bom, vamos lá. Eu estou aqui para falar sobre Carbon Free Brasil. Preciso do passador de slides só. Obrigado. Muito que bem. Gente, bora lá. O tema da minha palestra, então, é ser uma marca sustentável, como ajudar o mundo e lucrar ainda mais com isso. Eu estou com muito medo de estar chovendo no molhado, de estar falando com pessoas já muito evangelizadas, mas eu vou passar por alguns temas básicos que eu acho que é importante a gente falar, e depois a gente vai falar sobre algumas coisas mais de prática, como é que a gente consegue ir para a prática em relação à sustentabilidade. E óbvio que eu vou falar, até esqueci de me apresentar, eu sou Luiz, sou biólogo, sou fundador do Carbon Free Brasil, que é uma empresa que ajuda outras empresas a fazerem a gestão e compensação das suas emissões de carbono. E a gente tem um selo, chamado selo Carbon Free, que demonstra para o mercado as empresas que estão compensando suas emissões, então. E, obviamente, que eu estou falando aqui sobre mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas são mais impactantes do que nunca. A gente está vendo aqui algumas imagens de tudo do que aconteceu no ano passado, gente. Ao mesmo tempo que a gente tinha muita chuva no sul do país, então essa imagem de fundo é lá em Porto Alegre, a gente teve deslizamentos, a gente teve secas e queimadas no norte e centro-oeste do Brasil. Estou chovendo no molhado, né? Estou falando que ano passado a gente teve o ano mais quente da história do mundo, tá? A gente teve, foi o ano que a gente teve esse marco muito triste, muito importante, mas muito triste, que foi passado 1,5 grau, que foi definido como meta no Acordo de Paris, de que a gente não iria passar da temperatura de 1,5 grau de aquecimento de acordo com os níveis pré-industriais. E o gráfico da direita aí está mostrando sobre o quanto que os dias ao longo dos anos excederam essa temperatura esperada. Então você tem uma linha ali nas montanhas, né? Você tem uma linha que é a média pré-industrial, ou seja, qual que era a temperatura que era antes da Revolução Industrial, que foi quando a gente começou a utilizar muito forte os combustíveis fósseis, e ao longo dos anos a gente nunca mais ficou para trás dessa linha, a gente nunca mais ficou em dias mais frios do que a média pré-industrial, a gente sempre está tendo dias cada vez mais quentes. Gente, isso tudo gera cobranças para as empresas, né? 99% dos investidores, eles olham para o ESG no momento de investir. Isso é super importante porque gera uma pressão. Quem tem dúvida de que empresas sustentáveis alcançam mais acesso a recurso, esse é um dado super importante. E 73% dos consumidores mudam para a opção mais sustentáveis dos produtos que consomem. Novamente, eu acho que eu estou falando com pessoas evangelizadas aqui, mas é legal tirar foto do slide para mostrar para o chefe, para mostrar, né, para a diretoria da empresa, para a gente pegar isso daqui e falar, pô, por que é importante trazer a sustentabilidade para a pauta? Porque senão a gente perde consumidores, porque a gente perde dinheiro. Aí 31% dos consumidores da geração Z já deixaram de comprar de uma marca, pois ela não fazia suficiente pelo meio ambiente.
E isso é uma coisa muito forte porque está cada vez mais aumentando e os dados da geração Y é ainda pior, né? Ainda melhor, na verdade. Então, as empresas que não estão preparadas estão perdendo muitos dos clientes. Tá, eu entendi, Luiz, beleza. É importante a gente trabalhar a questão da sustentabilidade, mas o que eu posso fazer? E eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são relativamente práticos, não que sejam fáceis de implementar, mas que são evidentes do que precisa ser feito a partir desse momento. Uma vez que a sua empresa saiba que é importante trabalhar a sustentabilidade, a gente precisa saber o nosso impacto. O que de fato eu estou fazendo de impacto no meio ambiente, o que de fato eu estou causando de impacto quando eu estou falando principalmente mudanças climáticas aqui. E é uma coisa muito importante, porque se a gente não trabalhar dados, a gente não tem noção se a gente está melhor do que a gente estava no ano passado, a gente não tem noção se a gente está evoluindo em direção a uma coisa que a gente quer, ou se a gente está evoluindo no outro sentido, se a gente está ficando pior. Se a gente não tem dado, a gente não consegue controlar, a gente não consegue gerenciar. Então, parece meio básico e meio distante, mas assim, que tipo de dado é esse? É dado do consumo de gasolina, é dado da geração de resíduo, é dado de quanto que nossos carros da nossa frota andaram naquele ano e quanto que eu estou andando mês a mês. Isso me faz ter uma noção sobre os dados. Por exemplo, citei aqui os exemplos de logística, mas isso tem em toda a cadeia de fornecimento, em todo o nosso processo industrial, a gente ter dados para conseguir trabalhar a sustentabilidade e olhar para esses dados na hora de tomar a decisão sobre o que a gente faz ou não. Segundo passo, selecionar bem os fornecedores. Novamente, estou falando de obviedades aqui, gente. Estou falando de obviedades? Está muito raso? Ou está fazendo sentido? Não, está fazendo sentido. Gente, selecionar bem fornecedores é óbvio, mas é muito difícil. Como é que eu vou selecionar bem os meus fornecedores? Primeiro é a disponibilidade de fornecedores no preço que a gente quer pagar. Aí é o preço que a gente quer pagar. Tem vários degraus importantes para a gente selecionar bons fornecedores e que muitas vezes a gente sabe que tem que começar pelos principais impactos da cadeia. Normalmente, 80% dos impactos tem um princípio de Pareto aqui. 80% dos impactos estão sendo causados por 20% dos fornecedores. Que 20% são esses fornecedores? Quais são meus fornecedores mais importantes? Como é que eu seleciono os fornecedores daquela matéria-prima, daquele processo de transporte, daquele, enfim, daquele processo que é muito importante para a minha empresa, para fazer o meu produto chegar até o meu cliente? Que processos são esses e quais são esses processos que eu preciso substituir os fornecedores que não estão tão sustentáveis? Terceiro passo, motivar os decisores da empresa. Na verdade, isso daqui poderia ser muito bem o primeiro passo, né? Porque a gente chega num nível que, principalmente a gente que é de sustentabilidade, começa a falar, a gente fala de coisas técnicas, do que realmente tem que ser feito, de dados e tudo mais, mas no final é uma decisão, né? Fazer ou não aquilo que precisa ser feito em relação ao meio ambiente. E aí tem vários fatores que influenciam na tomada de decisão. A cultura da empresa, a estratégia da empresa, onde é que a empresa está indo, né? A visão do negócio, a falta de conhecimento, falta de orçamento, a prioridade dessa questão, pressão do mercado, etc. Tem muitos itens que entram nessa equação. A lista continua, né? Essa lista aqui está grande e continua. Quais são os fatores que de fato são importantes para a sua empresa nesse sentido? Se tudo o que eu falei antes ali sobre, empresas sustentáveis elas faturam mais, beleza? Isso é a coisa mais importante, a gente toca nesse ponto de orçamento, de prioridade, de visão estratégica. Não, a cultura é muito importante, a gente trazer os valores do fundador, trazer os valores da fundadora, trazer algo que é importante para a conversa. Muitas vezes a gente consegue evoluir a partir desses pontos, tá? Então, é basicamente tocar onde é que mais dói, né, para os decisores. E o que eu acho muito importante falar, quando a gente está falando principalmente de produtos físicos, que é o principal aqui da feira, a gente tem que internalizar ou procurar internalizar os custos ambientais. O que é isso daqui? Basicamente, hoje, quem emite carbono externaliza o seu custo ambiental, tá? Quando eu emito carbono,
para transportar o meu produto até meu cliente, eu faturo aquele produto, eu ganhei esse dinheiro, mas eu emiti carbono e aquele carbono vai para a atmosfera, gera danos, como a gente viu no início da apresentação, e esse custo é compartilhado. Quem sofre mais, inclusive, é quem está lá na encosta, quem está na beira do mar, quem é a população ribeirinha, a população que está fragilizada. Então, a gente está jogando o nosso custo de carbono para aquelas pessoas. Aquele custo está sendo compartilhado com a sociedade. O que a gente tem que buscar fazer é sempre internalizar esse custo. Assumir a responsabilidade pelo dano que a gente está causando. E aqui, um exemplo muito claro, por exemplo, ao invés da gente produzir localmente aqui no Brasil, a gente pega um produto, uma matéria-prima daqui do Brasil, a gente manda lá para a China para fabricar, a gente traz de volta todo aquele custo que está acontecendo, aquele custo ambiental que está acontecendo nesse transporte, pouquíssimas vezes ele entra dentro do custo de fato do meu produto. Então, muitas vezes se torna até mais barato eu importar uma blusinha da Shine do que eu comprar de um fornecedor local e que provavelmente vai ser mais caro, mas que está considerando todo o custo ambiental dentro do seu produto. Então, essa parte é muito importante. O quanto que a gente realmente está selecionando e levando esse custo para quem decide comprar. E, gente, aqui, tempo final só para o meu jabazinho. A gente ajuda empresas com o selo Carbon Free a se comunicarem para o mercado de uma maneira mais sustentável. Então, não só se comunicarem para o mercado, mas a gente trabalhar desde da medição do carbono das empresas, fazer a compensação disso apoiando projetos de sustentabilidade e isso se tornar uma fortaleza de marca. Então, a gente teve alguns clientes, até aqui a Alva falando aqui na frente, se vocês vão lá ver a embalagem da Alva, está lá o selo Carbon Free, e é sobre isso daqui. É sobre essas 4 etapas. Primeiro, fazer o inventário de gás de efeito estufa, que é calcular, lembra que eu falei sobre saber seu impacto? O inventário fornece o X toneladas de carbono que eu emito por mês ou por ano, e aí eu consigo saber qual que é o tamanho do meu impacto. Segunda etapa, a gente compensa essas toneladas de carbono com apoio a projetos de crédito de carbono, certificados, principalmente manutenção de floresta na Amazônia, gera um benefício social muito forte, gera recurso, renda para famílias em situação de vulnerabilidade, mantém a floresta em pé, e isso é super importante. O projeto de carbono, então, traz esses benefícios e a gente ainda tem um diferencial no Carbon Free que a cada tonelada de carbono, isso é decisão nossa, isso não é cobrado de nenhuma maneira das empresas pelas metodologias internacionais, a gente dedica R$5 para o plantio de árvores, um processo que a gente chama de cashback ambiental. E a gente faz o plantio junto com os nossos clientes e tal, bota a mão na terra, é super legal. Então, chamo aqui vocês para fazerem parte da mudança, não só de pensarem na questão de carbono, terem o selo Carbon Free, mas de pensarem em tudo isso que eu falei hoje, de dados, ações, motivação da liderança, e isso daqui realmente, de passinho em passinho, a gente consegue mudar o mundo. Uma lembrança, já tinha esquecido até, no dia 24 de julho a gente vai ter um evento para falar um pouco mais sobre isso. Falei muito breve, falei muito por cima. Quem quiser saber mais, a gente tem um desconto exclusivo para Naturaltech, para Bio Brasil, de 20% off no QR Code. Então, se vocês quiserem saber mais, se conectar com pessoas de sustentabilidade sobre descarbonização, está aqui o link do Carbon Free Summit. Espero vocês lá. E agora, abrir para perguntas também. A gente tem um tempinho extra aí, 2 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida em relação às pesquisas que mostram a preocupação dos clientes com sustentabilidade. Porque existem muitas pesquisas que é a questão do declarado, né? Perguntar, você se preocupa com isso? Me preocupo. Mas o que de fato estou fazendo para isso? Né? E eu sinto, assim, que eu sou da área da moda, né? Então eu vejo que muitas pesquisas falam isso, mas o consumidor continua comprando da Shein, e é o que mais cresce, e muitas marcas que se preocupam com sustentabilidade, às vezes tem um ticket médio maior,
então acabam tendo alguns problemas, dificuldade mesmo na venda do produto. Então, eu queria saber se existe algum tipo de comparativo de declarado com, de fato, o que principalmente as gerações mais novas estão fazendo a respeito disso. Boa, é uma boa pergunta. Não encontrei boas pesquisas de dados primários. Até porque é muito difícil estabelecer essa relação de fato, foi aquela ação de sustentabilidade que gerou mais vendas, por exemplo. Isso é bastante difícil de acompanhar. Mas é importante isso que você falou sobre o produto mais caro, o quanto que ele realmente o quanto que ele realmente é aceito pelo mercado, né? E as pesquisas, mesmo declaratórias, elas levam a crer que se toca no bolso, a propensão de adoção é realmente muito menor, tá? Não nas populações mais novas, tá? Geração Y e Z estão entendendo já isso como um ponto importante, mas grande parte, né, desde que a gente vai boomers e tudo mais, não tão, é uma população muito sensível à mudança de preço quando se fala de sustentabilidade e não aceitam um aumento de preço. Isso é sobre as pesquisas que eu estava estudando para trazer aqui, mas é uma boa pergunta. Eu acho que não tem boas pesquisas, pelo menos não consegui encontrar sobre dados primários. Tá? Bom. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e, enfim, espero o contato de vocês. A gente está com o stand na rua C10, tá? Se vocês quiserem passar por lá, conversar com a gente fica super aberto. Então, espero vocês, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada, Luiz Henrique. Peço aplausos para o nosso último convidado do dia. Muito obrigada por fechar aqui o nosso conteúdo de hoje. Nós encerramos, assim, o nosso conteúdo desse primeiro dia.